O poder das palavras. Afinal de contas, quando a gente fala em PNL, a gente está falando em comunicação, né? E quando a gente fala de comunicação, as palavras, elas são os símbolos que nós utilizamos para nos comunicar verbalmente com as outras pessoas, né? E elas têm um impacto muito grande na nossa vida. Muitas vezes a gente não dá atenção para isso, mas elas têm um verdadeiro impacto que pode moldar os nossos comportamentos, os nossos resultados, né? Então aqui, ó, as palavras possuem um poder que você talvez nem imagine. Elas alteram as nossas emoções, interferem no nosso estado emocional e nas nossas ações. O que você fala para si mesmo pode aumentar ou diminuir a sua motivação. É, Você já observou quantas vezes você fala é difícil, não consigo, e por aí vai, né? Essas expressões elas são utilizadas de forma muito comum por nós, né? Elas acabam nos desmotivando, diminuem a vontade, paralisam ações e por aí vai. Elas basicamente funcionam como uma auto-hipnose negativa, né? Nós repetimos essas palavras e elas acabam moldando os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Olha só que interessante isso aqui, o psicólogo Henry Goddard, ele realizou um estudo com crianças utilizando o efeito das palavras e as suas ações. Ele utilizou um instrumento chamado ergográfico para medir o nível da energia das crianças quando elas ouviam as palavras de incentivo ou de crítica. Ele observou que as crianças que eram desencorajadas ou criticadas, o seu nível de energia diminuía, influenciando o seu estado emocional. Elas sentiam desânimo, falta de vontade em continuar a sua tarefa, enquanto as crianças que recebiam palavras de estímulo, a sua energia aumentava muito, demonstrando coragem para concluir as tarefas iniciadas. Olha só que bacana, o cara usou um equipamento para medir a energia das crianças, né? Para ter algo visível, né? Do quanto isso impacta na nossa vida. E agora eu lembrei de uma outra coisa aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Masaru Emoto. Ele fez um trabalho muito legal. Tem todo um livro. Ele fez um livro, né? Sobre todo o estudo que ele fez baseado no poder das palavras. Tem um videozinho que a gente passa normalmente, eu não tenho ele aqui em mão, senão eu ia passar para vocês. Talvez vocês já tenham visto algum vídeo na internet sobre esse trabalho dele, ou ouvido falar pelo menos. O Masaru Emoto, ele pegou três vidros daqueles de testes de laboratório, estéreis, e ele colocou em cada um dos vidros, ele colocou um pouco de arroz cozido, né? Um pouco em cada frasco. Nos três frascos, né, ou em cada frasco, ele ia lá todos os dias e para olha, era arroz, né, arroz cozido, era algo inanimado. Para um dos frascos, ele meditava sobre coisas boas, falava palavras positivas. Para o outro frasco, ele falava palavras negativas, coisas ruins, né, xingava e por aí vai. E um terceiro frasco ele simplesmente ignorava. O arroz para o qual ele meditava e falava palavras positivas, esse arroz ao longo das semanas, ele continuou branco, perfeito, ele não estragou. O segundo frasco, onde tinha o arroz, onde ele xingava, ele escureceu, ele foi embolorando. E o terceiro frasco, qual ele simplesmente ignorava, foi o frasco onde o arroz mais apodreceu, de verdade, apodreceu, criou cheiro ruim, mofou totalmente. Conclusão, né? O poder da energia que nós colocamos nas palavras que a gente emite tem um impacto não só sobre nós, sobre as outras pessoas, mas sobre os seres, sobre as coisas, né? É bem interessante isso. Teve um outro estudo feito, um estudo não, é um estudo, na verdade, lá no Japão, onde os pesquisadores eles colocaram dentro do metrô em Tóquio vários frascos com água no metrô, e embaixo de cada um dos frascos ele colocou uma palavra, eles colocaram uma palavra, como amor, esperança, felicidade e outras palavras negativas. E a ideia ali é que as pessoas passassem e parassem para meditar sobre aquelas palavras. Depois de um tempo, eles pegavam essa água e levavam para o laboratório.
E quando eles colocavam no microscópio, a molécula da água tinha mudado de forma. Tinha mudado o formato da molécula da água, de cada uma daquelas águas que eles tinham ali. O que é bem interessante, né? É algo que chama bastante atenção. Então, isso ilustra, de alguma forma, o quanto as palavras impactam na nossa vida, né? Vamos lá. Então, imagine a força que tem o seu inconsciente quando você utiliza palavras positivas e de incentivo. Quando você fala algo positivo, a sua mente aciona as suas memórias ou lembranças positivas que estão guardadas no seu inconsciente. Isso é mais ou menos assim. Quando eu penso sobre algo positivo, felicidade, coragem, poder, confiança, eu necessariamente busco sentimentos, sensações e até lembranças associadas a isso, porque eu preciso de uma referência. E aí eu acabo experienciando isso. O contrário, da mesma forma, quando eu penso sobre coisas negativas, né, dificuldade, problema, enfim, eu preciso associar isso também a sentimentos, sensações e tal. E isso me leva para um estado, me leva para comportamentos. Se é algo negativo, vai me levar para comportamentos negativos. Se é algo positivo, vai me levar para coisas positivas. Palavras positivas ativam o seu estado emocional positivo. Ao lembrar de situações que foram bem-sucedidas, a sua mente aciona recursos mentais e traz lembranças de conquistas semelhantes que você viveu. São gatilhos emocionais que podem ser acessados em situações difíceis e te ajudar a criar recursos positivos, enfrentando o momento presente com mais confiança. O modo como nós comunicamos e as palavras que nós utilizamos criam a nossa realidade e também a forma como nós interpretamos o mundo. Existem duas formas de comunicação, a comunicação interna e a externa. Comunicação interna, né, o nosso diálogo interno, aquilo que a gente conversa com a gente mesmo. E externa é aquilo que eu falo para o outro, que eu converso com o outro. Assim como a sua mente pode trabalhar para operar mudanças na sua vida, você também deve tomar cuidado com as palavras que você escolhe para se expressar. Além delas terem o poder de estimular as pessoas ao seu redor, ou até mesmo o contrário, de desmotivá-las e afetarem os seus amigos, enfim, os familiares, as pessoas que estão próximas, né? As palavras devem ser pensadas para promover a positividade. Por isso é necessário buscar também uma mudança no seu vocabulário. Procure palavras positivas, substitua frases negativas por ideias que sejam de superação, vitória, satisfação. Aqui é mais ou menos assim, né? A gente fala, e para quem estuda, eu vou interromper de novo, porque a apresentaçãozinha só foi até ali, eu não consegui terminar ela. A gente fala muito em PNL, quem estuda há mais tempo, né? Já ouviu falar sobre a palavra não, sobre o mas, sobre o desafiador, e por aí vai. E é mais ou menos isso. As palavras, elas têm um impacto na nossa experiência interna e um impacto no nosso interlocutor também. Então, por exemplo, quando eu falo difícil, né? Como eu interpreto o difícil? Difícil é algo, é difícil, é complicado de passar. Em PNL a gente não fala difícil, a gente substitui essas palavras. O difícil, por exemplo, a gente vai substituir por algo desafiador. Opa, se é um desafio, é algo que talvez eu possa conseguir superar. O impacto que isso tem na minha representação interna é bastante diferente entre o difícil e o desafiador. Isso para palavras negativas, né? Uma das palavras mais famosas que tem na PNL é o não, né? Antigamente se dizia muito que não deveríamos usar o não. Na verdade, não é bem assim. O fato é que o não, ele não inibe a criação do pensamento daquilo que vem depois. É mais ou menos assim, se eu disser para vocês, não pense em um elefante cor-de-rosa, qual a imagem que vem para vocês? O que vocês pensam sobre o elefante? O elefante cor-de-rosa. Ele não limita o pensamento. Então, quando eu digo para uma pessoa, não faça tal coisa, o pensamento que vem na mente dela é justamente sobre aquilo que eu não quero. Eu tenho uma experiência bem legal que eu fiz logo que eu comecei a aprender PNL. Eu tinha um sobrinho que hoje é adulto, mas na época ele era criança. Tinha, sei lá, 5, 6 anos. Quem tem criança em casa faz essa experiência bem legal. Então, a gente saiu na rua, estava indo na casa da minha irmã e estava levando ele.
E eles, criança, né? Correndo na rua, correndo pela rua. E eu falava assim, Guilherme, não corre. Ele continuava correndo. Aí eu dizia assim, Guilherme, o nome dele, né? Guilherme, anda devagar. Ele parava de correr e começava a caminhar. É bem interessante, é só uma mudança, né, de palavra. Não corre, não faz isso, não faz aquilo. É totalmente o contrário de faz tal coisa. A forma de comunicação assertiva, né? Às vezes eu comunico, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero ser pobre, eu não quero ser gordo, eu não quero ser depressivo, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E a ideia aqui é a gente substituir o não por aquilo que eu quero. Comunicação positiva. Quero mais dinheiro, quero um corpo esbelto, sei lá, quero pesar X quilos, quero ser feliz, quero ser, sei lá. É mais ou menos assim. Isso é bem interessante. Para quem é terapeuta, mudar o vocabulário do cliente é transformador. Porque todos nós somos habituados a comunicar de uma forma negativa, em geral. E nós representamos muitas coisas de forma negativa. Nós temos uma tendência muito forte a isso. Então, se eu pego o meu cliente e eu trabalho com ele para mudar esse vocabulário dele, ali, só nisso já é um processo de mudança, um processo terapêutico bastante interessante. A pessoa está em depressão, eu vou mudar o vocabulário dela para, não quero ser depressivo, não quero ser triste, não quero ser ansioso, não quero, enfim, eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. O quero também é mais ou menos assim, as pessoas dizem, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso emagrecer, eu preciso parar de fumar. Opa, se eu preciso é uma obrigação. Entende que uma obrigação é algo que é complicado, é ruim, tem uma conotação negativa? Então eu mudo o meu vocabulário. Eu não preciso, eu quero, eu decido. Então eu mudo dessa forma o vocabulário do meu cliente, por exemplo. É mais ou menos assim, nesse caso é mais ou menos assim, sabe aquela coisa assim, bom, se eu preciso estudar para uma prova, se eu preciso fazer alguma coisa, é uma obrigação, eu tenho a tendência de não fazer, de procrastinar, porque aquilo é ruim, é uma necessidade, é uma obrigação, tudo aquilo que a gente é obrigado a fazer é mais ruim de fazer. Então eu mudo essa percepção, eu não preciso agora, eu quero, eu decido fazer isso. O impacto que isso tem na minha representação interna e, consequentemente, no meu resultado é bastante grande, é bastante interessante. E é só uma mudança de palavra, é só um detalhe que muda toda a minha experiência. Outra palavra que impacta bastante nos nossos resultados, por exemplo, é o mas. Essa palavrinha aqui, para quem é empresário, para quem é líder de equipe, é bem interessante. Porque vamos lá, o Alessandro tem a empresa dele, ele tem a equipe dele. Aí o funcionário vai lá e faz alguma coisa errada, né? E ele vai dar um feedback pro funcionário, enfim. Isso serve para pai e mãe também, né? Vai dar um feedback para alguém. Tudo que vem antes do mas, eu deleto da minha mente. Tudo que fica na minha mente é o que vem depois. Então, se eu digo pro meu filho, olha, tu é um menino esforçado e tal, dedicado, inteligente, mas tu foi muito mal na prova, e tu foi desleixado, tu foi isso, aquilo, aquele outro. É mais ou menos assim. Tudo que veio antes do mas é deletado. O que fica é o que vem depois. Então, aqui a ideia é eu substituo. Por exemplo, o meu funcionário fez algo errado. Poxa, cara, olha, o negócio é o seguinte, eu preciso conversar contigo. Tu fez isso, isso e isso errado. Não deveria ter feito assim. Mas eu sei que tu é um cara esforçado, dedicado, é um cara inteligente e que tu vai resolver isso. Vai dar um jeito de consertar isso. É diferente de dizer, cara, poxa, tu trabalha comigo aqui há tanto tempo, mas dessa vez tu fez uma baita de uma cagada. Tu ferrou com o trabalho aqui, tu me deu um prejuízo. Tudo que fica é o que vem depois do mas. Então a ideia é eu substituir, eu inverto a posição das frases. Cara, tu gerou aqui um grande prejuízo, foi um grande erro, um desleixo, sei lá. Mas eu sei que tu é um cara inteligente, esforçado, dedicado, e que tu vai resolver isso. Aqui, além disso, eu estou colocando elogios
Quando eu coloco elogios para uma pessoa, ela precisa corresponder. Isso é uma forma de persuasão também, né? Não sei se vocês já vivenciaram algo assim, mas eu já vivenciei várias experiências assim, principalmente com aquelas pessoas que são um pouco mais manipuladoras. Elas vêm para ti e elas começam a conversar contigo te elogiando. Cara, tu é inteligente, tu é isso, tu é aquilo e tal, não sei o quê. E aí ela vem com uma situação para colocar na tua mão. Como tu é um cara inteligente, a tendência é que, opa, se eu sou um cara inteligente, eu não posso frustrar essa expectativa da pessoa. E aí eu tenho uma tendência muito maior a aceitar, às vezes, uma coisa que eu não aceitaria. Isso é muito utilizado por pessoas manipuladoras. Faz um elogio, coloca um elogio para aquela pessoa, enche a bola dela e depois vem com o pedido. A tendência da pessoa aceitar é muito maior. Mas vamos lá, vamos adiante. Tem várias palavras que impactam negativamente a nossa vida, né? O difícil, o tentar, né? O tentar, ele pressupõe o erro. Então eu nunca uso o tentar. Eu sempre pressuponho o acerto. Isso a gente aprende muito na hipnose, né? Quando um cliente chega na clínica, enfim, ou eu vou fazer uma demonstração de hipnose e eu digo para a pessoa, olha, vem cá, eu vou tentar te hipnotizar, a tendência de falha é muito grande, porque eu já coloquei uma possibilidade de falha. Então, se eu peço algo para alguém e a pessoa diz, eu vou tentar fazer, eu já descarto a possibilidade dela fazer, porque a grande probabilidade de chance é de ela não fazer. Porque ela simplesmente vai tentar. Então, eu não tento. Eu faço, eu vou fazer, eu decido fazer. Eu vou me empenhar para fazer. Eu vou me dedicar para fazer. É bem diferente do tentar. Tá? E isso tem um impacto muito grande na minha representação interna, exatamente da mesma forma. Tudo que termina com ia, queria, gostaria, poderia, todas essas palavras elas não estão em nenhum tempo verbal, basicamente, né? Elas não estão nem no passado, nem no futuro, nem no presente, elas não existem. Então, se eu queria, ela não está mais no passado, porque eu não quis, eu queria. Ela não está no futuro, porque não é algo que eu quero fazer. Ela não está no futuro também. E não é algo que eu estou fazendo. Então, tudo que tem ia, queria, gostaria, poderia, não existe. A chance disso dar certo é muito pequena. Então, eu mudo. Eu quero, eu posso, eu faço, eu decido. Por isso, quando a pessoa vem e diz assim para mim, e tem aquela história, né, daquela piadinha, né? Eu queria tal coisa. Opa, queria, não quer mais, é isso. Porque é diferente, se eu queria, e é isso que a gente faz, a gente coloca esse tempo verbal na nossa frase e aí a gente não alcança as coisas. Eu queria, eu gostaria, eu poderia, eu mudo. Não, eu quero, eu decido, eu posso. Todas essas palavras têm um impacto bastante limitante, essas que eu falei até agora, né? Tem um impacto bastante limitante na nossa vida. Tem um monte de outras palavras, em um outro momento a gente pode até falar mais sobre isso. Eu acho que até no material da formação Practitioner em PNL, no online, tem um material só sobre isso também, tá? Com muito mais conteúdo. Aqui a gente não vai se prolongar, então eu vou mudar agora um pouquinho e falar sobre palavras positivas, que tem um impacto bastante interessante na nossa vida. Algumas a gente falou na turma no final de semana. Tem algumas palavras que são extremamente persuasivas, tem algumas palavras que impactam positivamente as pessoas, enfim, né? Uma delas, por exemplo, quando eu vou comunicar com alguém, quando eu chamo a pessoa pelo nome, essa é uma palavra, é uma forma de estabelecer rapport muito forte. A palavra mais doce que nós podemos ouvir é o nosso próprio nome, né? Então, quando eu chamo a pessoa pelo nome, isso é incrível, cria uma ligação com a pessoa, é algo íntimo, algo próximo. Então, para quem tem dificuldade de guardar nomes, é bom começar a se habituar a prestar mais atenção no que as pessoas falam, guardar o nome das pessoas e usar isso durante a conversa. Alessandro, tu quer falar, por favor? Deixa eu até ligar minha câmera aqui. Eu lembrei disso, foi hoje.
eu fui na farmácia e eu tava lá com a lista de remédio lá, porque a criançada tudo adoeceu aqui agora com esse frio, né? Aí eu tava pedindo lá, a menina ia lá, buscava um, buscava outro, eram vários remédios, né? Aí eu lembrei do que você falou. Aí eu vi o crachá dela e chamei ela pelo nome. Cara, quando eu chamei ela pelo nome, ela tava assim, ela chegou a fazer assim, sabe? Ela arregalou um olhão e automaticamente ela mudou a forma de falar comigo, sabe? Tipo, não que ela estava falando de uma forma diferente, mas ela mudou realmente, ela sentiu o impacto do nome ser chamado, provavelmente inconsciente, mas ela notou que algo mudou na conversa ali. E eu lembrei a hora que eu vi o nome dela, lembrei do que tinha falado e fiz isso. E realmente é fantástico chamar a pessoa pelo nome, dá toda uma diferença na conversa. É incrível essa tua experiência aí, é incrível da gente ver assim, quando a gente chama a pessoa pelo nome, façam isso. Cheguem no caixa do supermercado, no balcão da farmácia, prestem atenção no crachá do atendente, da atendente, e chamem a pessoa pelo nome. Naquele exato momento, o rosto da pessoa se irradia, o brilho nos olhos, tu consegue perceber. Porque elas não estão habituadas a isso, né? O tratamento é muito frio em geral, porque tu chega ali, tá com todas as suas preocupações, às vezes o cliente é agressivo, enfim, ele não espera isso, não é tão natural. Quando tu chama a pessoa pelo nome, nossa, é algo maravilhoso para ela ouvir. Se tu der um elogio, então, para essa pessoa, ou aquela questão do rapport. Então, eu vejo uma pessoa que tem um nome de algum familiar meu, e eu chamo, nossa, olha só, eu tenho uma irmã que tem o mesmo nome. Meu irmão mais novo também se chama fulano. Isso cria uma intimidade, uma ligação. Eu te garanto que o tratamento, o atendimento da pessoa vai mudar. Ela vai facilitar as coisas. Quer ganhar desconto na farmácia, na loja? Chama a pessoa pelo nome, para te ver. Ela vai dar um jeitinho de te beneficiar. Ela vai dar um jeitinho de te agradar também, porque ela se sentiu valorizada. Ela se sentiu importante ali. Você também. Quando eu quero persuadir alguém a alguma coisa, eu falar você, isso também cria uma intimidade, porque eu estou direcionando para aquela pessoa em específico. Né? Eu não estou falando nas pessoas em geral, as pessoas isso, as pessoas aquilo, não. Você isso, você aquilo. Isso cria uma ligação também. Obviamente que o nome é muito mais importante, chamar a pessoa pelo nome é mais importante ainda. Outras palavras que a gente falou até no PRAC. Imagine. Imagine é uma palavra, além dela ser extremamente hipnótica, ela é extremamente persuasiva também, quando eu quero persuadir alguém a alguma coisa. A comprar uma ideia, a comprar um produto, a comprar um serviço. Nós só compramos, né? Tudo que acontece no mundo externo, primeiro acontece na nossa mente, né? Se a coisa não existir primeiro na nossa mente, ela não vai se materializar no mundo real. Então, quando eu peço para a pessoa imaginar algo, eu estou trazendo isso para que ele se concretize. Eu quero que o meu cliente compre um pacote de terapia. Eu preciso fazer ele se imaginar depois do processo terapêutico concluído. Imagina no final desse processo terapêutico, ou no final dessa mentoria, né? Quem é mentor de terapeutas aqui, que é muito comum também. Imagina, depois desse processo de mentoria, quando tu estiver faturando X dinheiro, estiver atendendo X pessoas, eu crio uma imagem na mente da pessoa, peço para ela imaginar, imediatamente ela precisa imaginar isso. Nesse processo de imaginação, ela cria essa realidade, isso já começa a se materializar. Isso é extremamente importante, não é só persuasivo, só para que eu possa vender um serviço. Afinal de contas, se eu sou um terapeuta, ou se eu sou um mentor de terapeutas, por exemplo, se eu sou um professor de terapias, eu estou vendendo algo e eu espero que eu esteja vendendo algo que eu acredito muito. Então, aquele meu trabalho, aquele serviço que eu estou entregando para a pessoa, realmente vai mudar a vida dela. E eu preciso fazer ela imaginar isso, eu preciso fazer com que ela perceba, que ela sinta o tanto que ela vai vivenciar depois que ela tiver dominado essas ferramentas, né? Isso é bem interessante também. É extremamente persuasivo, hipnótico. Eu levo a pessoa para um estado de transe quando eu faço ela imaginar algo.
Isso é bastante interessante também. O não é uma outra palavra. A gente falou sobre o contexto negativo do não, né? O não, ele também é uma palavra extremamente persuasiva. Extremamente persuasiva. Por quê? Assim como eu não limito, né, o pensamento para tudo que vem depois do não, o não ele não inibe a criação de imagens mentais, a criação de pensamentos. Isso, por um lado, eu preciso estar atento, porque quando eu não quero algo, eu preciso mudar a forma de comunicar para falar de forma positiva, porque senão eu crio aquilo na minha mente, né? Mas ele serve como uma ferramenta de persuasão bastante forte, porque quando eu quero que a pessoa pense sobre algo, eu posso colocar um não antes. E isso não vai forçar ele a pensar sobre o que eu quero. Mais ou menos assim, não pense em uma maçã. Necessariamente eu vou pensar sobre isso, né? Não pense, não precisa nem pensar, ou não pense sobre os benefícios de ter um smartphone X. A pessoa necessariamente vai pensar sobre isso. Então, é uma ferramenta de persuasão bastante interessante também. O mas também, a gente já comentou sobre as duas formas de usar. O mas é uma palavra bastante interessante. E algo que eu não tinha falado ainda, mas que é extremamente importante da gente prestar atenção na nossa vida sobre o mas, é que nós utilizamos muito o mas para nos limitar sobre as coisas. O mas é uma das palavras que mais limitam e mais matam os nossos resultados e os nossos sonhos. Porque acontece mais ou menos assim. Eu gostaria muito de viajar, de tirar férias, de conhecer outros países, mas eu preciso trabalhar. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho família. E por aí vai. Eu gostaria muito de fazer mais dinheiro, mas eu moro numa cidade muito pequena. Mas eu moro em um bairro muito distante da minha cidade. Eu gostaria de me tornar terapeuta, mas eu não tenho habilidade ainda. E por aí vai. Então, eu coloco o mas e eu me limito. Eu acabo não fazendo aquilo que eu gostaria. Porque, afinal de contas, tudo o que fica na minha mente é o que vem depois, né? Eu gostaria de viajar, mas eu preciso trabalhar. O que fica na minha mente é isso. Isso me limita. E acontece que a gente passa a vida inteira, às vezes, se limitando justamente por causa disso. Justamente por causa disso. Alessandro, quiser falar, por favor. Bora, ninguém quer falar, eu falo. Então, Sabe que eu voltei de lá realmente transformado, sabe? Muita coisa acontecendo automático, muita coisa observando. E eu também observei, a minha esposa, ela tem um hábito de, quando ela vai responder, às vezes em áudio mesmo, ela fala, não, não, eu vou sim. Tipo, ela bota o não na frente, entendeu? Um hábito de falar o não. Então, ela nega e fala, sabe? Então, ela tá tomando mais cuidado agora. Mas é um hábito de qualquer coisa, vai responder positivo. Não, não, eu vou sim. Daí, entendeu? Dá um contexto. Filha, tu tirou aqui. Então, ela dá um contexto, né? Mas ela usa bastante o não, não antes da frase. É curioso isso. Ela já tá tomando cuidado agora. E agora mais ainda, vou passar mais algumas palavras aqui para ela. é legal, né, da gente começar a prestar atenção nessas coisas, porque realmente, cara, às vezes a gente não dá bola para isso. A gente quase se torna um chato mesmo, tá? Porque eu faço muita observação, porque eu mudei muito a minha visão agora relativa a isso. E eu tô passando muita coisa para ela, mas com o intuito de crescimento dela também, sabe? Tanto que ela vai fazer o próximo que tiver, tô aguardando a data, ela vai fazer junto, e eu vou fazer a reciclagem e ela vai fazer juntos também. Fantástico, é bem bacana a gente começar. E no começo é isso, no começo a gente se torna meio chato mesmo com essas coisas. Até que isso se torne natural e às vezes a gente quer ajudar as outras pessoas. Depois a gente vai começar a entender que às vezes a pessoa não quer e tal, e a gente vai se moldando. E a gente se torna um chato com a gente mesmo, mas depois vai tornando-se tudo muito natural. Porque afinal de contas, muito do que a gente vê dentro de uma formação é aquele ciclo da aprendizagem, né? Eu não tenho consciência de que eu não sei de uma coisa, porque eu nem sei que aquela coisa existe. Em algum momento eu tomo consciência que aquilo existe, mas eu ainda não sei.
Depois eu aprendo, vou atrás, vou estudar, eu aprendo aquilo, e aí eu sei, agora que eu sei. Então eu preciso usar isso de forma consciente. Chega um momento que isso é tão natural para a gente, que a gente vai estar fazendo isso de forma totalmente inconsciente. E aí sim a gente conseguiu assimilar realmente esses conhecimentos. Marcão, por favor. Vamos lá. Não só... não só... Tá, eu mexi na tela aqui. Pegando esse gancho aí que tu falou, né, da questão do não, né, e da gente focar no positivo. A gente consegue trabalhar de duas... no caso da terapia, ou qualquer outra, né, questão, a gente pode, por exemplo, estou trabalhando com uma pessoa que está com um problema emocional, ou, sei lá, um quadro depressivo muito grande, e eu quero fazer ela perceber mais fortemente os benefícios que ela vai ter. Aí, o que a gente pode fazer, Nésio? Não pensa nessa dor que tu está sentindo agora. Foca naqueles benefícios todos que tu vai ter fazendo o teu tratamento, te sentindo assim e tal, e tal, e tal. Então, ou seja, eu trago, né, através do não, eu trago a dor para ela sentir, e logo depois a mente dela já vai linkar com os benefícios, né, trazendo todo essas sensações boas e principalmente o estado desejado dela depois do tratamento, né? Essa contribuição aí que eu queria trazer. Boa. Uma baita contribuição, Marcão, porque é uma ferramenta legal dentro desses padrões de linguagem, né? Quando a gente começa a dominar a linguagem, o Marcão é especialista, né, nisso há muito tempo. A gente começa a pegar esses ganchos. Mas ele também nos dá um insight aqui para quem está iniciando agora, que é muito comum também a gente fazer, que é a gente está tentando tirar uma pessoa do problema e a gente começa a colocar o não e mantém ela ali. Não pensa mais nisso, não faz mais aquilo, não faz mais aquele outro. E aí tu mantém ele naquele looping negativo, né? Essa sacada do Marcão é bem legal, porque ele traz a dor, ele faz a pessoa sentir a dor, sem precisar colocar ela lá, sem precisar fazer, né? De uma forma persuasiva, né? Hipnótica. A pessoa sente a dor, ela experiencia a dor de novo, porque ela necessariamente precisa pensar naquilo, e depois leva para os benefícios. Isso é bem bacana. Para quem é terapeuta aqui, obviamente, quando eu vou falando dos benefícios, eu preciso construir esses benefícios de forma que ele seja bem mais atrativo do que essa dor que ela está vivendo, né? E aqui parece meio âmbigo e confuso, né? Mas é mais ou menos assim. Sempre vai ser melhor o positivo, né? Mas o fato é que, se algo não for muito bom, isso aqui que é uma dor para mim, eu vivencio e isso aqui dói, incomoda, mas é algo que eu conheço. E isso aqui que eu quero que a pessoa tome agora por uma nova forma de viver, ainda não é real. Então isso aqui precisa ser bem atrativo. Então eu preciso criar isso de uma forma bastante forte na mente dela. Mas é uma baita sacada aí, essa utilização. Fazer com que a pessoa experiencie o negativo e levar para o positivo. No balanço disso é bem interessante. Alguém mais ia falar? Fique à vontade. Eu achei interessante a forma como ele colocou, porque quando ele diz isso, a pessoa vai rápido para o negativo e já volta para o positivo. É isso. Diferente de ele dizer assim, bom, agora vamos lá. Começa a pensar em tudo que te faz ruim. Vai, lembra de o que mais te faz mal, entendeu? Tipo, é um jogo rápido que dá sei lá, não sei se é a expressão certa, dá tipo um choque na memória ali e ela já vai para a realidade positiva, né? Achei bem interessante a forma, né? É o bug. Isso, né? Isso. É uma viagem rápida, não chega a mergulhar no negativo, né? Boa. Positivo. Perfeito esse ponto que colocou, Alessandro. Não chega a mergulhar no negativo, porque isso é um grande cuidado que a gente tem que ter com as pessoas. Tem muito terapeuta, e às vezes quem não é terapeuta também quer ajudar alguém, a gente faz a pessoa mergulhar naquilo negativo, naquilo que é doloroso para ela. E ali ela só sofre mais e só piora a situação dela. Então, não permitir que a pessoa mergulhe no negativo é uma baita sacada. Eu já consegui usar algumas técnicas ali, até com minha esposa. Um dia ela estava muito ruim ali, aí eu fiz aquele processo ao contrário, né? Eu fiz ela tentar descobrir o que estava deixando ela mal.
E aí depois eu fui ancorando sensações boas. Ela foi abrindo um sorriso, ela nem sabia o que eu estava fazendo, né? Foi abrindo um sorriso e, tipo, pô, funcionou, sabe? Tipo, ela melhorou aquele estado que ela estava, ela conseguiu elevar naquele momento ali, sabe? Foi muito produtivo, já estou botando em prática. Com ela, né? Se eu estou sendo chato, é só com ela por enquanto. Os outros não estão sabendo o que eu estou fazendo, né? Bacana, isso é legal. Não, mas é bem interessante, né? A gente está falando agora sobre o negativo, positivo e tal. Dentro do processo de comunicação hipnótica que a gente utiliza, principalmente da hipnose ericksoniana, a gente vai para um outro gancho aqui, né? Mas é interessante colocar. A gente sempre, quando comunica com a pessoa algo que a gente quer que ela faça, a gente sempre pressupõe o resultado positivo. A gente sempre pressupõe que aquilo já existe, que aquilo já aconteceu, que aquilo está acontecendo. Isso é comunicação hipnótica. É diferente de eu dizer assim, será que vai acontecer? Quando isso acontecer? Ou se isso acontecer? Né? É diferente eu falar, isso já está acontecendo. Como que tu percebe isso? Como que tu vai experienciar isso no momento que isso já estiver acontecendo? É totalmente diferente. Quando a gente faz um processo terapêutico, a gente sempre, qualquer intervenção que eu faço com uma pessoa, para quem estava na formação semana passada, percebeu, todas as vezes eu afirmava o positivo. Eu afirmo. Como tu percebe isso melhor agora? Como tu te sente melhor agora? Como tu percebe que isso já muda a tua experiência, as tuas sensações e tal? Então eu afirmo, né? Eu pressuponho coisas que já estejam acontecendo. Porque aí eu não dou espaço para a mente consciente da pessoa julgar aquilo, porque pode acontecer, a pessoa passou por um processo e ela começa a julgar. E aí ela pode voltar para o problema. Não, isso não aconteceu. Não senti nada. Não, isso não sei o quê. Então, quando eu pressuponho que já aconteceu, que está acontecendo, que ele está sentindo coisas diferentes, essas coisas já vão conduzindo para o processo de mudança, vão fortalecendo o processo de mudança. Para quem estava na formação practitioner, dessa turma, e eu vi que tem gente das outras turmas também que entraram, não sei se ainda estão aqui, porque eu não estou vendo todo mundo, mas tem lá, tem dentro da formação practitioner, tem um módulo só com o modelo Milton, né, onde a gente trabalha todos os padrões do modelo Milton, né, as ambiguidades, as pressuposições e por aí vai, que é justamente isso que eu estou falando aqui, né, pressuposições, ambiguidades e tudo mais. E tem um outro que é a hipnose conversacional, que é ali onde a gente utiliza padrões de linguagem, alguns gatilhos mentais que são bem interessantes. A palavra imagine é um gatilho muito forte, hipnótico, e um gatilho de persuasão também, né? E vários outros que a gente trabalha ali. Aquele dia na formação a gente falou um pouquinho sobre, mas tem um conteúdo bem mais denso para vocês assistirem, que está lá dentro da plataforma também, tá? Dentre outros cursos lá, mas é bem interessante. Marcão, por favor. Tá fechado teu áudio ainda. Aí. Eu levantei a mão aqui só para pedir licença, porque a gente tem uma reunião agora com o Lídia em futuro, né? E algumas coisas que a gente está fazendo, por isso que a gente está reunido aqui em Torres hoje. Legal. Agradecer aí esse espaço, né? É muito bom a gente aprender e perceber e ter essa troca de informações. Então, pedir licença aí, agradecer a todos, desejar um bom final de semana e que Deus abençoe todos nós. O Marcão está com a gente desde 2018. Já é uma caminhada aí de boa parte do tempo que a gente está aqui. O Marcão está com a gente, a Dai entrou depois, Giovanni antes. Giovanni acho que foi 2019, né, Giovanni? Depois a Dai. Eu fiz o primeiro curso lá no finalzinho de 2018. 2018 ainda. É um tempo, né? E é muito bacana, esse grupo de estudos, ele tem também como objetivo a gente reunir, trazer essas pessoas, e a gente manter esses laços aqui, afinal de contas, passam centenas de pessoas
por nós aqui ao longo do ano. Já são milhares de pessoas nesses últimos 8 anos. E muitas dessas pessoas, elas vêm e vão embora, e vai ficando aquele sentimento, né, de perda, né, aquela ruptura com pessoas, porque a gente vai fazendo, vai criando laços de amizade, né, e a gente se sente um pouquinho órfão com cada pessoa que não nos acompanha. Né? Vem outras, obviamente, a gente vai conhecendo outras pessoas, mas a gente gostaria e a gente gosta, né, e quer que o maior número de pessoas que entram na nossa vida continuem com a gente aqui. E esse grupo aqui nos ajuda a fazer justamente isso. É muito legal, é muito bacana. Show de bola, então. Valeu, tchau. Bom estudo para todos. Tchau. Até mais. Que legal. É muito bacana, a gente tem uma galera aqui que está há muitos anos com a gente, há muitos anos, outras que estão iniciando agora, que a gente está conhecendo agora, e eu espero que continuem com a gente por um longo tempo. Vamos lá, vamos voltar aqui mais um pouquinho sobre o que a gente vinha falando e depois a gente faz o nosso encerramento aqui. Eu ia dizendo, né, a gente não dá atenção, às vezes, para as palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia. E um PNLista, ele necessariamente deve ter atenção, ter cuidado com as palavras que ele utiliza na vida dele, né, com ele mesmo, que é o mais importante. Isso é outro ponto também, porque a gente dá muita atenção, às vezes, para como a gente comunica com os outros, mas a gente não dá atenção com a forma como a gente comunica com a pessoa mais importante do mundo. Sou eu mesmo. Vocês já pararam para pensar que eu sou a pessoa mais importante do mundo? Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Se eu morrer, o mundo acaba. Né? Não é assim? Se eu morrer, o mundo acaba. Não tem mais, não existe mais. E a gente não dá atenção para isso, né? A gente vai deixando. O terapeuta faz muito isso. O terapeuta, ele quer ser o salvador da pátria, ele quer ajudar todo mundo, ele quer salvar todo mundo, e às vezes ele está adoecendo, ele não dá atenção para a forma como ele comunica, para o que ele fala para ele mesmo. Cara, será que eu estou mais me falando palavras de incentivo, de apoio, palavras que estão me levando para estados positivos, ou estou me colocando para baixo? Cara, acho que não vai dar, não sei se isso é possível, cara, será que eu mereço mesmo cobrar esse valor? Será que o meu trabalho vale tudo isso? Eu gostaria de fazer tal coisa, mas não sei o quê. E aí a gente vai ficando extremamente limitado. Às vezes, por conta justamente da forma como a gente comunica com nós mesmos. E a gente não dá atenção para isso, porque às vezes a gente nem tem noção disso. E nem tem noção do impacto que isso tem na nossa vida. Alessandro, por favor, se você quer falar, fique à vontade. Quero aproveitar essa pauta aí e te questionar o seguinte, de que forma eu posso ensinar ela? Porque agora chega a fase de a gente usar muito não, né, para as coisas que ela está fazendo. O não, eu acredito que, pelo que eu entendi, o não para ela também não é bacana. E eu estou usando muito não com ela, porque ela está no andador, então ela faz bagunça em tudo. Aí eu estou querendo ensinar o que não pode usando não pode. Aí ela começou a fazer o não com a cabeça agora. Mas ela acha engraçado, então eu não estou conseguindo dominar isso. Excelente ponto que tu trouxe para nós, Alessandro. Olha só, isso é bem importante para quem tem crianças pequenas. Uma criança, até os 5, 6 anos de idade, ela ouve mais de 100 mil nãos em média dos pais. Não pode isso, não faz aquilo, não sei o que lá, e por aí vai. Qual é a probabilidade de uma criança que passa a infância inteira ouvindo não e sendo limitada pelos pais? Qual é a probabilidade dessa pessoa se tornar um adulto extremamente limitado? É muito grande. Todos nós somos extremamente limitados no que nós nos limitamos, muito por causa disso, da forma como nossos pais comunicavam com nós. Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Isso só falando do não, né? Depois tem todas aquelas outras palavras legais que a gente ouvia dos nossos pais. Tu é burro, desastrado, faz tudo errado, incompetente.
tem medo de tudo. Meu pai era pedreiro semi-analfabeto, né? Então ele não falava palavras tão leves assim como burro, incompetente, não sei, era um pouquinho pior do que isso. Então, tu imagina, a criança cresce extremamente limitada, com um mapa de mundo extremamente limitado, porque, afinal de contas, as pessoas que eram mais importantes para ela colocavam ela dentro de um padrão de limitação gigante, imenso. Mais do que isso, falaram que tu não era inteligente, né? Era burro, incompetente, desastrado, estabanado, ou criança estabanada, derruba tudo que vê pela frente, só faz bagunça, só faz coisa errada. É mais ou menos assim. Então, a sacada aqui é eu não utilizar um não com a criança. Eu falo aquilo que eu quero que ela faça. E, obviamente, que educar uma criança é algo bastante desafiador. Por quê? Afinal de contas, a criança ela não tem quase nenhum senso crítico, né? Ela não tem noção do que ela está fazendo. Mais do que isso, ela aprende por experimentação, ela precisa ir experimentando para aprender. Afinal de contas, nós aprendemos por repetição, né? Então, boa parte de tudo que ela vai aprender vai ser por repetição. Eu acho bastante interessante. Olha só, Adriana, seja bem-vinda, Adriana. A Adriana já estava um tempo aí com a gente, legal. Já libero para ti. Então, é mais ou menos assim. Eu permitir, eu acho bastante produtivo permitir que a criança experimente o mundo, e eu, como pai, como mãe, como cuidador, eu controlar dentro do possível, obviamente, eu conseguir controlar para que ela possa experimentar o máximo possível. Quanto ao ensinar a criança, eu vejo como muito mais produtivo falar aquilo que eu quero que ela faça do que o que eu não quero que ela faça. E veja só, isso é desafiador. Obviamente que eu vou necessariamente, com grande probabilidade de chance de eu colocar os nãos. Isso é natural. Mas olha só, uma criança ouve em média 100 mil nãos ao longo dos seus primeiros anos de vida. Imagina uma criança que não ouve tantos nãos. Uma criança que é permitida que ela experimente mais, que é ensinado o que ela deve fazer, que ouve palavras de apoio, de incentivo, dentro de casa, não só com ela, mas com a família, porque não adianta eu agir de uma forma com o meu filho e não agir da mesma forma com o meu esposo, com a minha esposa. Afinal de contas, não existe nada mais persuasivo do que o exemplo. Eu quero ensinar algo para alguém, eu ensino pelo exemplo. A criança, ela aprende pelo exemplo. Eu quero ensinar o meu filho a ler, mas eu fico no celular, eu não leio. A probabilidade de ele gostar de ler é muito pequena. Os meus pais, minha mãe lia um pouco, mas ela não tinha muito tempo. Meu pai não lia, até porque ele nem sabia ler direito, né? Nós não fomos estimulados a ler muito. Eu precisei desenvolver esse hábito de leitura ao longo da vida. Mas eu tinha muitos amigos que adoravam ler. Por quê? Porque os pais liam o tempo todo. Desperta o interesse. Né? Então, é bem mais produtivo eu educar a criança pelo exemplo e de uma forma mais assertiva e positiva, dentro daquilo que eu quero que ela faça e tudo mais, do que eu limitar ela, controlar ela e não dar o exemplo. Adriana, tu queria falar? Se quiser falar, fique à vontade. Oi, boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Vocês. A gente vai estar em Balneário, eu acho que tu vai estar com a gente agora esse mês, né? Vou no cursinho de hipnose lá. Mas eu tô quase uma hipnóloga já, que eu tô com um professor aqui também, olha, aluno de vocês, que está me ajudando muito. Que legal, que legal. Que bom, eu vivi os amigos ali e amigos ficaram, né? Isso é bacana. Então, eu queria trazer aqui sobre esse assunto que o Alessandro, né, falou sobre a questão dos filhos. Eu tenho um de 10 anos e depois do curso eu trouxe bastante, né, a questão das palavras para dentro do cotidiano aqui de casa e isso desenvolveu uma outra, mudou completamente, né? Só que assim, ó, o que eu vou dizer para ti a respeito disso?
não se preocupe tanto com isso também, porque às vezes a gente vai deixar de ser pai para tentar corrigir, e isso vai sufocar um pouco eles também, porque eles não estão preparados para isso, né? Então, mas aos pouquinhos a gente fazer aquilo com amorosidade é o mais importante, porque às vezes a gente faz o curso, sai naquela empolgação, né? Sai naquela coisa de, como o professor falou, agora eu vou mudar o mundo. Ainda mais terapeuta, né? Olha, tu cuida que você fala das terapeutas aí, professor. A gente quer mudar, falar e resolver. Então, assim, eu percebi que eu saí do curso empolgada, porque para mim foi uma parte muito importante, porque eu já estava atendendo, né, como terapeuta, e isso fez mudanças não só em casa, mas no atendimento. E outra coisa, professor, que eu fui estudar, eu estou estudando português. Nossa, o português é o PNL. Se você saber o português, você tem o PNL na palma da mão. E isso está fazendo uma diferença muito grande. Aprender o português é você entender realmente o que a PNL vai trazer para o teu cotidiano, para a tua ferramenta de trabalho, para o teu dia a dia. É muito bom, é maravilhoso. Então, os atendimentos mudaram muito, né? Os atendimentos, a questão até que o outro moço falou, essa coisa de levar a pessoa ali e trazer também e dar aquele choquezinho de realidade nelas. É muito bom, eu uso disso também na terapia ali para ajudar para a pessoa, porque às vezes a pessoa está tão lá no passado, está tão lá no futuro, que ela não consegue viver no aqui e agora e entender que isso existe e que é isso que precisa ser vivido, né? Então, é assim com os nossos filhos, sabe, Alessandra? A gente levar com calma, com carinho. E outra coisa que eu vou te indicar, né, para você ler, se o professor me permitir falar aqui, que está me sendo uma lição de vida para mim, é o livro da Cristina Cairo, o volume 3. Ela ensina todas as fases da criança, até os 14 anos, e depois ela dá como se fosse um feedback para você continuar, porque, na verdade, né, prof, a gente precisa ali ter a base dos nossos filhos, que é até uma certa idade, para que eles, né, vão para a vida deles bem resolvidos, eu vou até colocar assim, sabe? Tem me ensinado muito. Eu fiz o curso com ela, que é sobre linguagem do corpo. Então, assim, como eu já tinha feito a PNL, o curso dela para mim e ler o livro me ajudou a entender, sabe, professor? Porque ela também fala para a gente fazer a PNL. Ela fala muito da questão da PNL no curso dela, da PNL, da hipnose, né? Ela fala, vocês vão fazer, faz tratamento de PNL, faz tratamento de hipnose, é muito bom para vocês entenderem que vocês precisam viver o aqui e agora. E justamente ela fala como a gente lidar com essa questão, Alessandro, com nossos filhos, né, em questão de palavras, porque ela fala da PNL, mas das fases que eles passam, do momento que está na fase da mãe, no momento que está na fase do pai. Então, eu consegui juntar todas essas ferramentas da PNL, da hipnose, trazer para minha terapia e para minha família. E foi para mim assim, olha, maravilhoso, sabe? Aqui dentro de casa, prof, olha, mudou muito, sabe? O filho melhorou na escola, tá? O filho melhorou na escola, a forma de conversar ficou mais branda, mais calma, não precisa estender o que eu vou falar para eles, encurtou, mas já resolvido, então eu não preciso fazer um rodeio mais, é direto, objetivo, com amorosidade, pronto, sabe? Então eu acho que essa colocaçãozinha ali. Fantástico. Nome do livro? Qual o nome do livro? Linguagem do Corpo, volume 3, Linguagem do Corpo. Perdão. Linguagem do Corpo, volume 3, da Cristina Cairo. Você vai amar esse livro. Eu chorei, para você ter noção, lendo ele, porque, assim, eu levo tapas na cara, porque, assim, a gente é ser humano, né? Porque ali eu já vi que eu errei com os meus filhos, então isso, na verdade, foi um tapa, porque, poxa, eu pensei assim, pô, o que eu fiz? Não, sabe, de botar a mão na cara, de ir chorando para os meus filhos e dizer assim, ó, me perdoa pelo erro que eu cometi, mas naquele momento foi o que eu pude dar para vocês, porque eu tenho um filho de 20 anos, então para o meu filho de 20 anos eu podia ir conversar com ele sobre isso, pedir desculpa para ele e falar, olha, naquele momento foi assim, mas de hoje em diante eu vou fazer diferente, e mudou. Tanto que eu tive resultados dele também, sabe? Então, o livro ensina muito a gente lidar de uma forma, entender os nossos filhos de uma forma, assim, que é olhar para a alma deles, para tu ter noção, sabe? É olhar para a alma dos nossos filhos e para a alma das pessoas entender de uma forma diferente. Bacana, olha aí, uma baita dica. Falar da PNL, da hipnose.
Legal. Bem interessante, né? Essas trocas, esse entendimento, né? A gente buscar. E algo que a Adriana falou aqui que é bem interessante é justamente isso, é a gente cuidar para não querer, para quem tem filhos, né, nesse caso. Porque também corre-se o risco de tu tentar transformar outra pessoa em um robô, em uma máquina, algo que ela não é. E aí o tiro sai pela culatra. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? De não ter tanto peso também. Porque, cara, a gente vai errar, a gente vai, enfim, vai sofrer, vai. A gente é um ser humano normal, como qualquer outro. Hoje a gente tem muitas habilidades além do que a maioria das pessoas tem. E isso é incrível, cara. O Alessandro tem crianças pequenas agora. Poxa, imagina se meu pai, se a minha mãe tivessem tido acesso a esses conhecimentos quando eu era criança. As possibilidades que se abririam na minha vida ao longo da. Tu entende? A realidade seria totalmente moldada de uma forma diferente. Isso é riquíssimo, é incrível. Então, a gente ter essa possibilidade, obviamente, que nós, hoje, temos a possibilidade de ter acesso a esses conhecimentos e tudo mais, a gente tem possibilidades infinitas, né? Mas um cara que tem na mão aí algumas vidas para moldar é algo bastante entusiasmante. Entusiasmante. É bem interessante. Agora, só para a gente finalizar aqui, né? A gente estava falando sobre as palavras, sobre a forma como a gente comunica e como essas palavras impactam a nossa vida, as nossas experiências, né? Internas e, por consequência, externas, e das outras pessoas. E o Bandler, né, o criador da PNL, ele tem algo muito objetivo, porque ele é um cara muito objetivo, e ele tem umas visões assim muito práticas, muito pragmáticas da PNL, né? Que uma delas ele acredita, ele fala que nosso grande objetivo sempre deve ser, em todas as nossas interações com outras pessoas, ampliar mapa de possibilidades, e a gente aumentar as possibilidades da pessoa, em qualquer interação que seja. Esse é um dos pontos, e isso é incrível. Isso é incrível. Muitas vezes a gente limita as pessoas com a nossa fala, com a forma como a gente fala, né? Que a gente comunica. Mas imagina se a gente começar a abrir mais possibilidades para as pessoas, apoiar mais as pessoas e trazer mais ideias, enriquecer mais o mapa dessas pessoas. Isso é incrível. Qualquer pessoa. Outro ponto que ele traz, que é bastante interessante e que faz toda a diferença primeiro, que tudo tem a ver com estados, né? Todos os nossos resultados na vida têm a ver com estados. Estados que a gente chama são os estados internos, nossos estados internos. Estados, a gente tem 3 tipos de estados, né? Que é diferente de sentimento. Nós temos estados negativos, estados neutros, que é nem lá nem cá, e estados positivos. Estados positivos são estados de recursos, que a gente chama da PNL. Então, quando eu não consigo algo, quando eu estou limitado, é porque eu estou em um estado limitado. E a ideia é eu sempre buscar me colocar em estados possibilitadores, que me tragam mais capacidades. Como que eu faço isso? Na forma como eu me comunico. Quando eu interajo com outro ser humano, a ideia é que eu sempre ajude essa pessoa, ou que eu leve, ou procure levar essa pessoa para estados de recursos. Entende? Estado de recursos, porque quando eu estou num estado de recursos, eu consigo fazer coisas, eu consigo alcançar mais resultados. Quando eu estou em um estado limitado, como a própria palavra já diz, eu estou limitado ali, eu não consigo sair daquilo. Então a ideia é eu sempre me colocar em estados de recursos. Eu faço isso da forma como eu comunico, me conduzindo para estados positivos. Eu faço isso com as outras pessoas também, através das palavras que eu utilizo, através da forma que eu comunico com essas pessoas. E mais do que isso, ele diz que se nós conseguirmos fazer com que as pessoas sorriam, com que as pessoas fiquem felizes, elas vão querer estar com a gente. E isso é extremamente persuasivo.
E veja só, persuasão é algo indispensável em todas as nossas interações com outros seres humanos. Seja eu um pai de família, com os meus filhos, com a minha esposa, ou a mulher com o marido, ou eu como um terapeuta com os meus clientes, se eu faço com que eles acessem estados de recursos e eu conduzo eles para estados positivos, onde eles sorriam, onde eles se divirtam, a chance de eles mudarem é muito maior, a chance de eles quererem voltar é muito maior. Se eu sou um vendedor, se eu sou um líder de equipe, é sempre assim, sempre vai ser. Meu foco sempre é ajudar as pessoas a acessarem estados de recursos e fazer com que elas se divirtam, fazer com que elas sorriam, com que elas estejam felizes. E aí todo o resto acontece. É só isso que eu preciso. Beleza? Pessoas, mais alguém tem alguma colocação a fazer antes da gente encerrar? Porque, como eu disse, a gente não vai se prolongar muito hoje, tá? A gente vai até agora, até as 20h30, e voltamos na semana que vem, aí sim, no nosso dia normal, que é a quinta-feira, e aí com mais tempo a gente pode se prolongar. Semana que vem eu vou trazer um conteúdo mais denso aqui, algumas técnicas bem legais para a gente fazer. Beleza? Adriana, por favor. Eu usei disso que você estava falando agora e eu até fiz uma brincadeira esses dias. Eu fui num parque aqui perto de casa e coloquei uns vídeos engraçados para mim ver e fui ver a reação das pessoas de me ver naquela situação. E porque lá passa assim, eu sento lá direto, que eu levo meu filho lá, né? Então eu vejo que, nossa, a maioria das pessoas passam pela gente com uma cara muito fechada, né? Muito, nem um oi dá, por mais que a gente cumprimente, oi, oi, aquela coisa. E eu falei, eu vi isso na internet. Eu falei, não, eu lembrei do curso e tal. Eu falei, eu vou fazer isso para mim ver, né? Ok, gente, eu me acabava dando risada, que eu coloquei ali uma coisa bem engraçada e eu ergui o olhinho para mim ver a reação das pessoas. Aquele dia, eu não vi cara fechada, porque as pessoas que passavam por ali me olhavam dando risada, porque, né, eu estava sorrindo tudo e aquilo mexia com as pessoas. Mas também, assim, no meu dia a dia, eu comecei a levar isso também. Trabalho, atendimentos, né? Uma forma de estar com um sorriso no rosto. E isso realmente faz uma diferença, porque às vezes as pessoas chegam assim, eu vejo no meu trabalho, que eu chego, a pessoa está lá, cabisbaixo, eu já chego sorrindo, chego brincando, já chego. Daqui a pouco muda tudo. Elas estão sorrindo, elas estão brincando, e aquele estado de mau humor que elas estavam, acho que até engraçado, tem um dos lugares que eu vou, que tem um senhor. Chego lá, tem dias que ele tá num dia azedo. E eu pego muito no pé dele, eu brinco muito. Então, quando eu vejo que ele tá assim, eu já vou lá, ei, dormisse comigo? Já com um sorriso no rosto, brinco com ele. E, gente, é instantâneo. Muda e ele fica feliz o dia inteiro. Sim. Então, isso é muito legal, isso é muito bacana. Fantástico, isso contagia, né? O nosso estado contagia as outras pessoas. Quer ver tu sair de moto sorrindo, os outros olham para ti, não tem como, né? Eu ando fazendo experimento, viu, professor? Eu peguei a moto esses dias também, às vezes eu pego, saio sorrindo assim, as pessoas meio olham assim, mas olham com aquela cara já sorrindo, porque não tem como tu olhar para uma pessoa sorrindo e não sorrir, não dá para tu ficar de cara emburrada. Fantástico. Essas experiências são bem legais. Experimentem mais. Façam esses experimentos sociais. É bem interessante a gente fazer experimentos sociais sobre rapport, sobre estados, enfim, sobre comunicação verbal e não verbal. Façam isso para vocês verem a reação das pessoas e o quanto impacta nas pessoas. É muito legal da gente ver. É bom, principalmente fazendo um parque, num lugar assim, porque tem vários tipos de pessoas e você faz o rapport, você faz todas as técnicas e você vê, assim, que realmente não tem. As pessoas entram no clima, entram na situação ali e a gente aprende a identificar, né? Então, a gente... Muito bacana, eu gostei. Para mim é uma forma de eu aprender mais, porque lembra que eu falei pro professor, né? Eu aprendo mais na prática do que ali na... Então, para mim, fazer os exercícios na prática, eu acabo pegando com muito mais facilidade, aprendendo e tendo uma resposta muito boa daquilo. É incrível, é fantástico, é muito legal isso, muito legal. Alessandro, por favor. Tá, eu quero só fazer uma contribuição. Primeiro, eu quero agradecer, porque vou procurar ali, e eu fiz questão de perguntar isso, aproveitando essa pauta, porque eu tenho um filho de 9, e eu lembro que eu criei ele muito com não, era não, não, não. Então, agora,
a PNL me abriu uma possibilidade de fazer diferente, entendeu? Claro, com responsabilidade, com cuidado, né? Então, eu estou usando a PNL meio que no automático durante o dia, estou observando, estou aplicando, mas não estou aquela coisa focada que eu tenho que usar tudo, né? Realmente não tem como usar tudo ao mesmo tempo, né? Tem que ser controlado. E eu estava assistindo um podcast onde eles falavam sobre o não, mas aí eu acho que muda um pouquinho, porque daí seria o se permitir dizer não, sabe? E aí é onde até citou a forma de tu dizer o não, né? Ele citou assim que a pessoa te pede alguma coisa, tu diz não, é seco, mas tu dizer para ela assim, olha, agora eu não posso, já muda a forma como ela vai receber ou não, né? Então, tipo, eu sou uma pessoa que sempre tive dificuldade de dizer não, sempre quero ajudar todo mundo e ser prestativo, e eu estava esquecendo de mim. E esse podcast também, voltado para a PNL, eles falavam do assunto, também me abriu um pouco a mente, e eu estou tomando mais cuidado com isso, né? Eu esquecia totalmente de mim e queria focar em todo mundo. Aí tá errado, né? Então já estou observando, mas graças à PNL que me abriu muito a visão, né? De buscar esse conhecimento e entender, Show. né? Boa. Alessandro, nesse contexto que tu traz ou não, isso é bem importante. Porque por muito tempo, dentro da PNL, se trazia isso dentro das formações, os especialistas em PNL traziam isso de uma forma equivocada, né? Como não deve usar o não, o cérebro não entende o não. E é bem diferente disso. O nosso cérebro entende o não. Afinal de contas, se eu disser assim, Alessandro, faz um Pix de R$200 mil para mim, provavelmente tu vai dizer não. Tu entende o não, nós entendemos. A diferença é como eu utilizo, né? Fato é, o não, ele não cria, ele não inibe a criação de representação mental. E essa questão do dizer não, isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm. É uma limitação em dizer não para os outros. E tem uma questão, são várias questões, né, que fazem com que a gente tenha, ou que boa parte de nós tenhamos essa dificuldade. E isso nos causa muitas coisas ruins. Então, muitas vezes. Então, é importante eu desenvolver essa habilidade, eu aprender a dizer não para as pessoas quando eu não quero. Porque está tudo certo, eu não preciso dizer sim para todo mundo o tempo todo. Se eu não quero algo, eu tenho o direito de dizer não, e está tudo certo. A forma como a pessoa vai receber do outro lado, aí é outra situação. Tem formas suavizadoras, como tu trouxe aí, eu posso suavizar a forma de que eu comunico com o outro, mas o mais importante eu não tenho controle sobre como o outro vai representar a realidade. Eu não tenho controle sobre a realidade externa. Eu só tenho controle sobre a minha realidade interna. Então, se eu digo sim para uma pessoa e isso me agride, eu digo sim quando eu quero dizer não, para mim não é tão produtivo. Não acho interessante. O sim que Se tu eu disse quero dizer não, eu tenho liberdade de dizer não. E a forma como a pessoa vai representar isso, como ela vai receber, aí é uma questão dela. Eu não tenho controle sobre isso. E quando eu entendo que eu não tenho controle sobre isso, isso me liberta para que eu possa tomar mais as minhas decisões por mim mesmo. Sem medo do julgamento do outro, sem medo de que o outro vai achar que eu sou ruim, que eu sou qualquer outro adjetivo que eu queira colocar. Eu não tenho controle sobre isso. Eu posso ajudar, eu posso dizer sim para alguém, e mesmo assim a pessoa achar coisas negativas sobre mim. Eu não tenho esse controle. Quando eu entendo isso, isso é extremamente libertador, porque isso me liberta para dizer sim quando eu quero dizer sim, e para dizer não quando eu quero dizer não. E está tudo certo. E mais do que isso, para que eu saiba ouvir o não também, porque muitos de nós, ou muitas vezes, nós não sabemos ouvir o não. E aí, quando eu entendo que o outro tem total liberdade para dizer não quando ele não quer algo, ou para dizer sim quando ele quer, isso também me ajuda a aprender a lidar comigo mesmo, e com os meus sentimentos e com os meus comportamentos. Isso me ajuda também. Porque tem dois lados essa moeda, né? Cláudio, por favor. Estava desligado. A questão do dizer não, né? A minha filha tinha muito essa dificuldade de poder dizer não. Ela queria sempre estar agradando. Se o vô, a avó perguntasse, quer ficar aí? Mesmo ela não querendo, ela acabava ficando com medo de magoar.
Aí era o medo de magoar. Eu comprei um livro para ela, ela tem 12 anos, e o nome do livro é A Alegria de Dizer Não, né? Alegria de Dizer Não. E aqui a autora, ela fala que a gente é um agradador nato, né? A gente quer se tornar um agradador, porque tu é ensinado desde pequeno que tu tem que agradar teu pai, tu tem que fazer tudo aquilo que teu pai quer, a tua mãe, os professores, os padres, enfim, né? Os 3 P's que potencializam a vida da gente, né? E então, dentro desse contexto de tu te libertar e poder dizer um não e saber que as pessoas vão entender ou não, aí fica a critério deles, né? Isso foi algo que consegui, assim, trabalhar muito forte na mente da minha filha. Foi uma experiência em que eu sentia que ela tinha essa dificuldade, né? Mesmo antes de fazer a PNL, eu conseguia visualizar isso, sabe? E muitas das vezes aí, daqui a pouco ela ficava lá na casa da amiguinha, mas ela não soube dizer não. Mas 10 horas aí o pai tinha que ir lá buscar, sabe? Então, eu disse para ela, diga não toda vez que tu não quer. E lendo esse livro foi maravilhoso para ela, sabe? Foi libertador. Bacana. A alegria de dizer não. Olha que legal. Que bacana. Adriana, só para a gente encerrar. Desculpa, eu não tirei a mãozinha aqui. Desculpa, eu nem percebi. Tava tão prestando atenção ali que não. Tá. Tá tudo certo. Não tem problema. Antes da gente encerrar, legal essa dica de livro também, tá? Legal essa dica de livro. Não é só para criança, tá? É para todos nós. Um baita livro. Vou procurar, inclusive, esse. Eu não li ainda. A autora é a Natália Lui. Natália Lui. Uhum. Legal. Muito bacana. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai encerrar em seguida. Já passamos das 20h30. Eu estou preparando, eu comentei lá durante a formação de PNL, eu comentei sobre o documentário que foi feito do Richard Bandler, que é o criador da PNL, e a gente está editando aqui, legendando ele em português, e a gente vai liberar para vocês depois a gravação lá para vocês assistirem. É bem legal. Conta a história dele, a história da PNL, como que surgiu tudo, de onde vem e tal. Conta, enfim, a história dele. Tem vários outros daqueles grandes nomes ali que criaram a PNL, que estavam junto com ele durante toda a evolução, né? Dessa metodologia, dessa disciplina. E é bem legal, vou liberar para vocês lá. A gente está editando alguns outros vídeos bem antigos dele também, com conteúdos riquíssimos. Afinal de contas, o Bandler ele é um gênio, assim, ele tem uma forma de comunicar, uma forma de utilizar a PNL. Afinal de contas, ele criou isso, mas ele tem uma maestria na comunicação que é incrível. A gente está editando alguns materiais e a gente vai começar a liberar para vocês também, porque são materiais que a gente não tem acesso aqui no Brasil e que tem um valor para quem quer evoluir, quem quer continuar se desenvolvendo e aprendendo, né? É algo que tem um valor inestimável. A gente está fazendo um trabalho aqui de edição e vai liberar para vocês. Tem uns vídeos muito antigos lá de gravações dos anos 80, 70 e tal, e vai ser de grande valor para muitos de nós. Para alguns não, mas para boa parte de nós vai ser de grande valor. Beleza? Pessoas, quem quiser tirar uma fotinho aí, postar nos stories lá, nos marcar, fiquem à vontade, tá? Afinal de contas, isso sempre é muito bom. Ora isso, enquanto vocês tiram a foto aí e postam lá nos stories, eu quero primeiro agradecer a presença de todos vocês aqui. Afinal de contas, é sexta-feira, são 20h30. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, tomando um chopp gelado na beira da praia. Quem está na Serra Gaúcha podia estar tomando um vinho agora, podia estar curtindo mais a família. O Alessandro está aqui, mas está, enfim. Tanta coisa que a gente podia estar fazendo, mas a gente decidiu estar aqui, né? E isso fala muito sobre os nossos resultados, fala muito sobre as pessoas que nós somos e que nós nos tornamos ao longo do tempo. Parabéns também por estarem aqui comigo, tá? Fico muito feliz de poder fazer toda essa troca com vocês. Espero que vocês estejam aqui com a gente na próxima semana, quinta-feira. Se não na quinta, nos próximos encontros, se não nos próximos encontros online, nas formações presenciais. Aí, afinal de contas, a gente tem uma agenda recheada aí ao longo dos próximos meses aí, ter oportunidades para que a gente possa se reencontrar presencialmente, porque esse online é legal, mas o presencial tem algo que é totalmente diferente, né, Lucy? Esse contato humano é algo que é impagável. É verdade, é muito bom. E sempre é bom também, acho que ter eu chamo isso de comunidade,
Porque enquanto a gente está numa comunidade desse nível, não deixa a gente baixar o nível. Estou falando o nível de energia, de conhecimentos. Eu acho que é super importante ter essa troca e estar realmente com pessoas com o mesmo pensar. Exato, super importante. Afinal de contas, somos a média das pessoas com quem a gente convive, né? E aí a gente está saindo, está fazendo uma caminhada diferente e muitas vezes as pessoas que estão ali na nossa volta são pessoas que estão num nível diferente. E aí a gente é puxado para baixo muitas vezes. Então a gente tem que cuidar um pouquinho disso, né? Eu não sei se vocês... Agora vou me estender um pouquinho mais, ó. Fui instigado pela Lucy. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o efeito janela quebrada. Interessante. Foi um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos e os pesquisadores fizeram o seguinte, eles pegaram 2 carros. Um carro, eles pegaram, levaram até um bairro pobre, na periferia de Nova York, e deixaram lá com as portas abertas, abandonaram e foram embora. O outro carro, eles pegaram e levaram até um bairro de classe média alta, exatamente do mesmo jeito, o mesmo carro, deixaram lá com as portas abertas. O carro, o bairro humilde, imediatamente as pessoas começaram a mexer no carro, abriram, começaram a tirar as peças, o que eles puderam arrancar e levar embora, eles levaram, o que eles não puderam, eles começaram a quebrar as janelas, eles começaram a furar os pneus, rasgaram, destruíram até o ponto que eles incendiaram o carro. Incendiaram o carro. O outro carro que eles colocaram no bairro de classe média alta, os vizinhos começaram a passar, chamaram a polícia depois de um tempo, porque o carro estava lá abandonado, eles não sabiam de quem era, e o carro permaneceu lá exatamente da mesma forma ao longo dos dias. Os pesquisadores foram lá e quebraram uma janela do carro. A partir desse momento, as pessoas começaram a passar e perceberam que a janela estava quebrada. Eles começaram a mexer no carro, tirar peças, quebrar o resto das janelas, cortar os pneus e destruir aquele carro. Resultado, o ambiente onde a gente vive, o ambiente onde a gente convive, as pessoas com quem a gente convive, influencia muito no nosso estado de espírito e nos nossos resultados. Eu imagino que, se não todos aqui, muitos de nós já teve a oportunidade de conviver ou de experienciar estar em um local humilde, sujo, bagunçado, um bairro mais pobre. Ali a tendência de você, ou tu está num local onde tem um monte de sujeira no chão e tu tem uma sujeira, a tua tendência de jogar um lixo no chão é muito maior. Tu chega num parque, num local onde está tudo limpinho, tudo organizado, tu pega um lixinho, tu não consegue jogar ele no chão. Imediatamente tu já começa a buscar uma lixeira, algo para te jogar e descartar o lixo no local correto. É a influência que o meio tem sobre nós. E essa pesquisa fala justamente sobre isso, sobre a influência que o meio tem sobre nós. É algo inacreditável. Então, quando a gente convive, a gente vive em um ambiente limitado, convive com pessoas limitadas, nós nos tornamos aquilo. Quando a gente sai daquele ambiente, a gente vai para um outro ambiente de prosperidade, onde as pessoas não têm limitações, as pessoas estão buscando evolução, nós evoluímos também. Nós nos desbloqueamos, nós nos tornamos muito mais capazes. Isso é fantástico, é incrível. E é bem importante da gente dar atenção também, não só o que a gente fala e como a gente fala, mas o meio onde a gente está vivendo, com quem nós estamos convivendo. Qual é o meio onde eu estou? Isso é bem importante da gente cuidar também. Beleza? E a gente encerra, inclusive, com essa reflexão. Prestar atenção naquilo que a gente fala, como a gente comunica, o meio onde a gente vive e as pessoas com quem a gente convive. Será que isso está alinhado com os objetivos e com a visão de mundo que eu quero? Beleza, pessoas? Uma excelente noite de sexta-feira. Boa noite para todos. Bom curso aí. Foi um prazer. Boa noite. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau.